lineamentos de problemas por vindouros. Seria crível que Allan Kardec se houvesse enganado quanto à tarefa colaboracionista de Holstein? E, dado que se houvesse enganado, porque os espíritos que orientavam não esclareceram o seu equívoco? Admitindo, ainda, que esses espíritos houvesse cochilado, porque, então, os tais evangelistas, apóstolos, Moisés e Cia, do Sr. Holstein não usaram de sua autoridade, sua hierarquia espiritual junto aos guias de Kardec? Porque não os despertaram e fizeram corrigir o engano do codificador, para que um missionário tivesse mais facilitados os meios de cumprir a missão que trouxera do plano espiritual. Além disso, mesmo admitindo a necessidade que o Sr. Gomes Braga assina como tarefa de Holstein, de organizar a fé, e considerando, ainda, que os holstinguistas brasileiros procuram dar o seu patrono como auxiliar de Kardec, força é convir que já veio tarde. Do ponto de vista espírita, considerando os assuntos gerais da doutrina, tal qual consideraram Kardec e seus legítimos colaboradores, no tocante à fé o que é fundamental se acha em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, todos organizados por Allan Kardec, publicados anteriormente à obra de Holstein e contendo inúmeras passagens que, direta ou indiretamente, são contrárias à tese fundamental do holsteinguismo, isto é, a tese de que Jesus Cristo não foi homem. Ao contrário disso, os guias de Holstein andaram apenas, na França como no Brasil, levando o autor da obra anticristã e os aperfeiçoadores a torcer e falsear os evangelhos, a tirar ilógicas e falsas ilações de versículos destacados do Velho Testamento, no afã de encontrarem apoio à mais antiga das heresias surgidas no seio da cristandade, a de que Jesus Cristo não foi homem. Triste missão a do Sr. Holstein e de seus partidários. A terceira e última parte da tese que estamos discutindo diz que Holstein veio dar confirmação às facções anteriores. Como? Onde se apoia o Sr. Gomes Braga para externar um tal conceito? A primeira revelação, o Velho Testamento, contém as leis de Deus, que os judeus chamam Torá, profetizava a vinda do Messias, batia-se contra os desvios sacerdotais e predizia acontecimentos futuros naquele conjunto de livros chamados Neblim. Estes abarcavam tanto os grandes como os menores profetas. Outros livros históricos e poéticos o completavam. Nesses textos, onde há referências ao Messias, ele será um homem, um profeta, um rebento da casa de Davi. Tudo isso se cumpriu no tempo certo, no lugar predito, nas condições previstas pelos grandes videntes. Jesus Cristo ensina a sua doutrina e seus apóstolos e discípulos a transmitem. São os escritos que constituem a segunda revelação. De como se copiavam e se transmitiam esses livros sagrados diremos oportunamente. Basta, por hoje, dizer que havia regras rigorosíssimas para se lhes fazerem cópias, o que equivale quase a um trabalho impresso. Conhecem-se o número de capítulos, de versículos, de palavras, sabe-se qual o capítulo mediano, qual a palavra central. Com um tal luxo de minúcias, difícil é fazer mutilações e enxertos ou interpolações. Esses escritos estão representando de 19 a 32 séculos de tradições, de resistência, de força moral, de valor e respeito ao que é espiritual, suportaram tremendas vicissitudes, sucessivas destruições, cativeiro e perseguições, para resistir a tudo isso e manterem em tal harmonia que hoje, quanto mais avança a ciência, mais se confirma quanto neles está escrito. Desses escritos há atualmente 4 grandes códigos que constituem preciosidades de um valor incalculável. São eles, o Sinaítico, na Biblioteca de Moscou, o Vaticânico, em Roma, o Alexandrino, no Museu de Londres e o de Efrem, em Paris. Deles falaremos oportunamente com alguns detalhes. Por hoje limitamo-nos a dizer que o primeiro tira seu nome de um mosteiro de padres ortodoxos gregos, no Monte Sinai. O célebre mosteiro de Santa Catarina, tem uma altíssima antiguidade e foi descoberto em 1844 por Tischendorf, professor da Universidade de Lipsia. O segundo remonta ao quarto século de nossa era. Já em 1475 era citado no catálogo da Biblioteca do Vaticano,
O terceiro, que se acha no Museu de Londres, procede da África e é tido como tendo pertencido a Santa Tecla, que foi abadesa de um convento em Alexandria. Sua primeira referência é do ano de 1098, quando foi apresentado ao patriarca de Alexandria, de onde lhe vem o nome. Por fim, o último, também chamado Codex Regius Parisiensis, encontra-se na Biblioteca de Paris. O nome de Código de Efrem se deve ao fato de um escriba o haver parcialmente estragado, para utilizar como palimpsesto, aí copiando a obra de um sírio, pai da igreja, chamado Efrem ou Efraim. Todos são concordes, todo o mundo os respeita, menos a Igreja Católica e com ela os espíritos que vieram inspirar o Sr. Holstein. Convenhamos que a maneira por que o fizeram está longe de confirmar as revelações anteriores. Ao contrário, a tese de Holstein opõe-se a várias passagens que se acham nesses textos, os quais, mesmo para os incrédulos, devem ser sagrados. Estes não podem ser assim, levianamente, postos em dúvida ou apontados como inverídicos. Para tanto fora mister um estudo comparativo, uma refutação honesta, uma argumentação lógica, e isso só se consegue à custa de muito estudo sistemático e paciente, o que requer anos de devotamento para tentar provar possíveis inverdades em textos tão respeitáveis. Mas não assim para os holsteinguistas. Holstein deixou-se contaminar pela moda da época, de conversar com os espíritos, tomou gosto e quis tornar-se célebre, rivalizando ou superando Kardec. A vaidade foi a brecha por onde entraram os mistificadores. O resultado aí está: os espíritos clericais fizeram um carnaval, acabaram desorganizando na França o que Kardec paciente, humilde e sabiamente havia organizado. Em relação ao caso no Brasil, os mesmos mistificadores encontraram terreno fácil, mercê da incultura geral do povo, da falta de conhecimento sistematizado em assuntos religiosos nas camadas mais cultas e, principalmente, da grande falha do brasileiro no tocante ao conhecimento do livro singularíssimo que é a Bíblia. O sincretismo religioso encarregou-se do resto. Já é tempo de destruir o equívoco representado pelo holsteinguismo. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, a coruja e o corvo nela habitarão, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E crescerão espinhos nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, um sítio para avetruzes. Isaías 34, 10-13. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e coisa vã. Isaías 41, 29. Ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade, confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías 59, 4. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14. Viram vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto assim diz o Senhor Deus, porque tendes falado vaidade, e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 13, 6-9. 3. Médiuns, Zilda Gama, América Delgado e Francisco Cândido Xavier. Postas as coisas neste pé, prossigamos na análise. Podemos agrupar as seguintes teses. 1.
que a obra exclusiva da Sra. Collignon tem hoje caráter de universalidade, porque os espíritos a confirmaram através de 3 médiuns, Zilda Gama, América Delgado e Francisco Cândido Xavier. 2. Que Allan Kardec não combateu a teoria do corpo fluídico de Jesus, apenas a pôs de quarentena, posteriormente, como espírito, a apoia. Contestamos, baseado no bom senso, a afirmativa de que a obra da Sra. Collignon tenha hoje caráter de universalidade, porque os espíritos a confirmaram através de 3 médiuns. Quando uma coisa alcança um certo número de países, diz-se que internacional, universal, pela própria etimologia, é aquilo que é peculiar ou relativo ao universo, isto é, à totalidade dos países do mundo. Ninguém sabia que um fato, ou a confirmação de um fato na casa da Avenida Passos pudesse ter assim, e só por isso, um caráter universal. Até parece que esse universal é mera tradução da voz grega católicos e que não estamos longe de ver a gente da ex-casa de Ismael proclamá-la em Vaticano Mirim, como sede gestatória, beija-pés e andor para carregar o Pontifex Maximus, à maneira dos cônsules romanos. Se não bastar a inanidade do argumento do Sr. Ismael, bastará fazer algumas citações da obra de Kardec. É mesmo interessante seguir esta via, porque o Sr. Braga, e nisto estamos de acordo, não admite se mutilham alterar a obra de Allan Kardec. Antes, porém, vejamos o caso dos 3 médiuns. Francisco Cândido Xavier, médium que está desempenhando notável tarefa no cenário espírita nacional e deve estar sendo metido levianamente em negócios escusos, pois escuso é usar o prestígio por ele conquistado entre os espíritas, para valorizar uma teoria que a maioria dos profitentes da doutrina impugna e sobre a qual os seus guias mantêm um discreto silêncio. Aquele médium está sendo pela FEB metido na questão holsteinguista como Pilatos no credo. É possível que os espíritas recentes o ignorem, mas faz ainda muitos anos, o jornal Mundo Espírita denunciou, em artigos assinados por pessoa de grande estatura moral e de projeção social, o senhor General Araípe de Faria, um caso escabroso de adulteração de livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o caso de uma obra que se esgotou e, ao publicar a 2ª edição, a FEB alterou certas passagens, afeiçoando-as aos princípios holsteinguistas. Tão grave e indefensável era a acusação, que a Federação Espírita Brasileira remeteu-se ao silêncio, apanhou sem tugir nem mugir. Mas nem se arrependeu nem corrigiu, antes seguiu o prolóquio: cesteiro que faz cesto, faz um cento. Ora, os espíritos que têm ditado livros a Francisco Cândido Xavier são criteriosos e equilibrados. Não iriam dizer uma coisa hoje e outra amanhã, defender uma tese agora e atacá-la ou defender tese contrária mais tarde, que isto é privilégio de certos políticos. Não iriam fazer alterações, corrigendas ou aditivos naquilo que disseram, e que deve ter passado pelo crivo de minuciosa análise. Admitindo mesmo que tivessem tido necessidade de o fazer, teriam tido aquele gesto de elementar elegância dos escritores probos e que sabem respeitar o seu público, para serem, também eles, respeitados, e, ou escreveriam um prefácio para a nova edição modificada, dando conta da alteração, ou poriam, no trecho alterado, uma nota em rodapé. Fazê-lo de forma subreptícia é marcar de suspeição o seu trabalho, quiçá o próprio nome, porque deixam de viver às claras, como manda o belo lema positivista. Já agora nova suspeita é levantada contra outra obra psicografada por Xavier. Contra o médium. Não, contra os editores, contra a FEB. Levanta o Dr. Henrique Andrade, nome prestigioso nos meios espíritas do país, em Aurora, N. Graus 191, de 1, graus de abril do corrente ano. É o caso de uma comunicação do espírito de Humberto de Campos, publicada em 1937 pela Federação Espírita Brasileira, no volume Crônicas de Além-Túmulo, e uma passagem do mesmo espírito, no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recebidas ambas por aquele médium e esta publicada em 1938, ou seja, apenas um ano após a primeira. Na mensagem,
Humberto de Campos cita os mais destacados nomes que seguiram o rastro de Kardec. São eles, pela ordem de citação, tanto vale dizer, de importância, Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis, versando a cosmologia e a filosofia sob o ângulo espírita e inaugurando uma nova época para o pensamento religioso. Nenhuma palavra sobre Holstein. Entretanto, um ano mais tarde, lá vem o mesmo espírito, na segunda obra referida, dizer que a missão de Kardec contaria com uma pleiade de auxiliares de sua obra, destacados particularmente para auxiliá-lo, nas individualidades de Baptista Holstein, que organizaria o trabalho da fé, etc. Agora Holstein passou a perna naqueles três grandes vultos. É incrível que o espírito do ativo maranhense tivesse cochilado na primeira mensagem. Como poderia ignorar, como ignorou, a segunda figura do espiritismo, conforme a sua classificação, e que a FEB hoje coloca ombro a ombro com Allan Kardec, se não pouco acima. Remetemos o leitor para o citado artigo de Aurora. Agora seja-nos lícito registrar uma impressão que colhemos há muito tempo, a semelhança de estilo entre André Luiz, Humberto de Campos e Emmanuel, de um lado, e as traduções da FEB, nestes últimos 10 ou 12 anos, do outro. Se fizer um estudo meticuloso, além da linguagem demasiado rebuscada, encontraremos muitos símiles nas páginas impressas e atribuídas àqueles espíritos e à fraseologia dos dois mais acreditados tradutores da FEB nesta fase. Há um preciosismo de linguagem que não se compadece com o nível cultural da massa espírita. Há frases feitas e expressões de que fazem um emprego abusivo, dir-se-ia que são clichês. Em compensação, as traduções contêm inúmeros lapsos, que denotam pouca segurança da língua original. Assim, por exemplo, expressões como estas: Deus não tem pontos de trevas, quando no original o point não é ponto mas segunda negação, quando pergunta se o templo pode usar o dinheiro da prostituição, que a lei condena, e quando se diz que, na impossibilidade de recusa, seja tal dinheiro empregado na construção de sentinas. O tradutor verteu guarda-roupa por guarda-roupa, o que é terrível ironia, mas altera o pensamento fundamental. De cincadas que tais está cheia a obra traduzida pela FEB. O pior é que em muitos casos dá-nos períodos absurdos ou sem sentido. Por tudo isso não é possível aceitar a inclusão de Francisco Cândido Xavier entre os médiuns que receberam mensagens pró-Holstein. Além disso, os espíritos que lhe têm ditado obras sabem quanto é delicado o problema e esperavam que o escândalo viesse a arrebentar mais dia menos dia. Dando mostras de sua longanimidade, ladearam o assunto, deixando que os homens o resolvessem. Entretanto, cada vez mais a FEB se afunda no erro imperdoável de torcer o pensamento de Kardec até textos da Bíblia, não só para defender um ponto suspeitíssimo de doutrina, mas, já agora, para defender posições que foram tomadas de assalto. Estamos convictos de que os diretores da ex-casa de Ismael não conseguiriam, perante ampla comissão de elementos anti-holsteinguistas e de neutros, com a presença de médiuns videntes de confiança, que Emmanuel, André Luiz ou Humberto de Campos respondessem um questionário apertado sobre a divergência Kardec e Holstein. Quanto aos outros dois médiuns, senhoras dignas de todo respeito, é preciso que, como médiuns, sejam consideradas independentemente de sexo, porque a mediunidade é dom do espírito. Terminantemente suas mensagens não podem ser aceitas ou, pelo menos, não podem ainda ser aceitas. Valer-nos-emos das palavras de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo traduzido pelo Dr. Guilhom Ribeiro, antigo presidente da FEB, e tem o volume de onde extraímos o trecho à indicação, de 13 edição de 1947. Falando da universalidade dos ensinos dos Espíritos, lemos, a página 19 e seguintes. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta a inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não a negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio, ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos,
em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar, individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e pseudo-sábios que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos, mas, também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns, no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Os negritos são nossos. Como se vê, esta passagem de Kardec se ajusta como uma luva ao caso Holstein, é a sua dissecação. Assim, é ainda o próprio Kardec quem responde ao Sr. Gomes Braga. Dois médiuns da mesma casa, submetidos à mesma influência intelectual e espiritual, tanto de encarnados quanto de desencarnados, não podem pretender que as suas afirmações, contrárias ao bom senso, à razão e à universalidade de um ensino que, baseado nos fatos, se tem continuado através de mais de 25 séculos, sejam levadas a sério, a não ser neste aspecto único, o grande mal feito à doutrina do Cristo e a terceira revelação, que a confirma. Vejamos agora a segunda tese. Ela já está implicitamente combatida pelas palavras do codificador, citadas acima. No entanto, vamos adicionar mais alguma coisa. Em A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, item 36, páginas 338 e 339, na tradução de Antônio Lima, publicada pela FEB em 1935, lemos: deve-se notar que as aparições tangíveis só têm aparências da matéria carnal, mas não as suas qualidades, em razão da sua natureza fluídica,
não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não é carne. Elas se formam instantaneamente, e do mesmo modo desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que nestas condições se apresentam não nascem nem morrem como os outros, os vemos ou não, os vemos mais, sem se saber de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Não se poderia matá-los, prendê-los, nem encarcerá-los, porque eles não têm corpo carnal, os golpes que lhes dessemos cairiam no vácuo. Tal é o caráter dos agêneres, com os quais se pode conversar sem se saber o que eles são, mas que não se demoram e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. No mesmo livro, capítulo 15, itens 65 a 67, páginas 400 a 402, temos: a vida de Jesus na Terra apresenta dois períodos, o precedente e o seguinte à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa, com sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, apresenta os caracteres inequívocos da corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica com ele produzidos são acidentais, e nada tem de anômalos por se explicarem pelas propriedades do perispírito. Encontram-se em diferentes graus, noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela um ser fluídico. A diferença entre os dois estados é por tal forma acentuada, que não é possível assimilá-los. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que diferem essencialmente da dos fluidos etéreos. A desorganização opera-se aí pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, param as suas funções e a morte sobrevém, isto é, a morte do corpo. Esta coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida não repousa sobre o jogo de órgãos especiais, e não podem produzir-se desordens análogas às que se produzem no corpo. Um instrumento cortante, ou qualquer outro, penetra nele como num vapor, sem ocasionar lesão alguma. Eis a razão por que essas espécies de corpo não podem morrer, e por que os seres fluídicos, designados por agêneres, não podem sofrer a morte. Depois do suplício de Jesus, o seu corpo lá ficou, sem vida, foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não tornou a morrer, elevou-se, apagou-se e desapareceu, sem deixar vestígios algum, prova evidente de que esse corpo era de natureza diferente daquele que morrera na cruz, de onde é preciso concluir, que se Jesus morreu, é porque tinha corpo carnal. Em consequência das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede de sensações e dores físicas, que se repercutem no centro sensitivo do espírito. Não é o que sofre, é o espírito que recebe a repercussão das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Em um corpo privado do espírito a sensação é absolutamente nula pela mesma razão. O espírito, que não tem corpo material, não pode sentir os sofrimentos resultantes da alteração da matéria, de onde é preciso igualmente concluir que, se Jesus sofreu materialmente, como não se pode duvidar, é porque ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de qualquer pessoa. 66. Aos fatos materiais juntamos considerações morais poderosíssimas. Se Jesus estivesse, durante a sua vida, nas condições dos seres fluídicos, não teria sentido dor, nem nenhuma das necessidades corporais. Supor que assim foi é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e sofrimentos que escolheu para exemplo de resignação. Se tudo nele só era aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, a súplica a Deus para afastar de seus lábios o cálice, a sua paixão, a agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de uma vida, uma simples comédia indigna de qualquer homem de bem,
e com maior razão de um ser tão superior. Em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, porque isso seria rebaixá-lo moralmente, em vez de elevá-lo. Jesus teve, como toda a gente, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que atestam os fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a vida. 67. Esta concepção sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tivesse possuído um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu no seio da Santa Virgem, e não nascera dela, que, por essa forma Jesus não havia nascido nem sofrido, e que só morrera em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Os docetas, do grego doquem, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos, tinham a mesma crença. Diante de tal clareza de exposição, o Sr. Gomes Braga fica entre as farpas do seguinte dilema: o S. Não conhece a obra de Allan Kardec ou faz muito pouco caso do bom senso e da memória dos espíritas. Numa, como na outra hipótese, S. Revela-se como não estando à altura de um cargo na direção que, por todos os títulos, deveria ter o espiritismo no Brasil. Se Allan Kardec se houvesse manifestado aos diretores da FERI, a fim de se desdizer e apoiar a tese holsteiguista, por certo não teria demonstrado degradação de seu caráter, aquela capacidade de minúcia, aquela precisão de análise tê-lo-iam levado a encarar altamente o assunto e, confessando seu voto, teria encarregado a direção da casa de fazer aquela revisão em sua obra que, há já cerca de 60 anos, a influência holsteiguista em vão tentou executar, para adaptá-la aos interesses holsteiguistas, tanto vale dizer, para entregar a direção espiritual da doutrina ao anticristo. É por tudo isto que continuamos pensando que a verdade está na Bíblia e que os espíritas precisam encontrá-la, que as palavras do Cristo não passarão e, por isso, não lhe cairão nem um tio nem um jota. Finalmente, que o holsteiguismo é um equívoco, que precisa ser destruído quanto antes. 4. Jesus, homem ou agênere. Consideremos agora as seguintes teses. 4. Que Jesus Cristo não era homem, mas um agênere. 7. Que se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo fluídico de Jesus pelo Espiritismo, as 2 revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo não subsistiria. X. Que quem nega que Jesus tenha sido um agênere nega também a codificação kardeciana, não é espírita. Antes, porém, de entrarmos na análise destas 3 teses, seja-nos lícito fazer algumas considerações tendentes a dar a compreender a nossa atitude e, do mesmo passo, atenuar os temores de alguns confrades muito tíbios, que julgam que estamos fazendo escândalo. Tais confrades têm um modo singular de entender a função evangelizadora, acham que não se devem atacar os erros, pois isto seria, a seu ver, uma prova de intolerância, mas não raciocinam que, com silêncio, estão endossando os mesmos erros, não pensam que as altas fontes que despejam ensinos errados estão desviando criaturas do bom caminho, temem ofender aos amigos que confundem as próprias ideias, convicções e interesses com a verdade e não temem ofender ao Mestre, que não se zanga e nem protesta, e cujo nome vive em suas bocas, mas cuja doutrina neles encheu o cérebro nem lhes melhorou o coração. Particularmente para os espíritas, o que mais deve interessar é aquilo que repercute no espírito, que é eterno. Então, nesta questão de falsificar versículos da Bíblia e adulterar as obras de Kardec pode não haver escândalo para os espíritos revestidos na matéria e mais preocupados com as exterioridades, com as aparências, os proventos materiais e importância das posições que ocupam, do que propriamente com a aquisição de conhecimentos e a sua utilização, no sentido de se melhorarem e ajudarem os seus semelhantes a se melhorarem. Mas do outro lado,
No plano espiritual, o escândalo rola há muitos anos. Fosse alguém tentar discutir os mesmos pontos que estamos discutindo nas salas da Avenida Passos e seria convidado a não tocar no assunto, que é questão fechada. Fosse uma sociedade adesa à Federação Espírita Brasileira abordar a matéria em família, talvez acabasse expulsa, como foi o caso da Federação Gaúcha, por algo menos que isso. Os hostinguistas não querem a discussão, porque o hostinguismo é uma fascinação, é uma obsessão coletiva, como obra do anticristo, que é. Por outro lado, a grande maioria dos dirigentes espíritas kardecistas ou anti-hostinguistas, perdoem-nos que lhes digamos, leiam bastante, mas não fizeram da doutrina um estudo sistemático, fichado, arrumado. Parece que ignoram que ainda há muita coisa de Kardec que é desconhecida em nossa língua, que certos temas, explorados por ele, indicam que tinha em mente obras outras que sua moléstia não permitiu concluir ou esboçar. E até hoje, salvo os seus contemporâneos Flammarion, Leon Denis, Delany, sob certo aspecto, Bozano, não surgiu um espírita que estivesse à altura da tarefa de continuador, para a qual é necessário um perfeito conhecimento da obra do codificador e um conhecimento igual, se não maior, da Bíblia, como elemento imprescindível ao completo desenvolvimento da parte moral da doutrina, enfim para fazer, segundo a expressão feliz de Oswaldo Melo, não Evangelho segundo o Espiritismo, mas Espiritismo segundo o Evangelho. Ora, os dirigentes da FEB não estão compreendendo a responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros. Parece que ignoram que o Espiritismo não foi codificado para se converter numa religião, o que fora desconhecer a origem e a função das religiões no seu aspecto social, nem, muito menos ainda, para combater as religiões existentes, mas para dar elementos científicos, filosóficos e morais que despertem a fé nos incrédulos e a fortaleça nos que a têm tíbia e vacilante, nos que a têm apocada. Esses nossos estimáveis confrades que vivem, assim, temerosos do escândalo, estão ajudando o maior escândalo dentro das hostes espíritas nacionais, pois é indiscutivelmente no Brasil que o espiritismo tem tido o maior desenvolvimento na sua feição moral, quase diríamos religiosa, posto que aquilo que tem ganhado em extensão tenha perdido em profundidade. A esses espíritas queremos lembrar o significado de escândalo. Assim o define o grande dicionário de Laudelino Freire: escândalo, sm lat. Scandalum. Ocasião de erro ou pecado, especialmente quando produzida pelo mau exemplo. 2. Aquilo que pode induzir em erro ou pecado. 3. Indignação suscitada por ação ou palavra indecorosa. 4. Ofensa, injúria. 5. Pessoa ou coisa que escandaliza. 6. Alvoroço, tumulto ou agitação a que dá causa um fato repreensível. Diante disso, escândalo é a deformação de textos bíblicos para servir à restauração de uma heresia velha de 19 séculos, já combatida por alguns dos apóstolos de Jesus Cristo, principalmente por João. Como querem agora esses espíritas, que se dizem seguidores da doutrina do Cristo, que pretendem conhecer os evangelhos, que a eles fazem referências em artigos de jornais e em discursos nas suas sociedades, que se faça à vista grossa aquilo que pode induzir em erro, como não sentem ofensa, injúria, coisa que escandaliza nessa liberdade que os hostinguistas estão tomando de falsificar um livro respeitabilíssimo como é a Bíblia, de adulterar o pensamento e a palavra escrita de Allan Kardec, de aceitar a instrução de espíritos mistificadores, que tomam o nome dos apóstolos, dos evangelistas e do codificador, para sustentarem uma tese que este combateu vivamente, e que não pode ser aceita por quem tem a sólida cultura evangélica. Concordem que o escândalo não é nosso. Lembre-se de que também houve quem se escandalizasse com os ensinos de Jesus Cristo. Mas recordem as palavras do Nazareno em relação aos que viam escândalo no que dizia. Os dias que estamos vivendo mostram que a humanidade tende para uma fé raciocinada. É a incompreensão desse aspecto do problema religioso que produz o despovoamento das religiões dogmatizadoras e ritualísticas e o assodamento de seus sacerdotes, principalmente na Igreja Católica, contra a doutrina espírita. É de lembrar que o espiritismo brotou nos meios protestantes, os quais,
Indiscutivelmente, apesar das reservas que lhes fazemos, estadeia um padrão de moralidade pessoal e religiosa que não pede menções nem aos católicos, nem aos espíritas. Nota-se ainda que o estudo sistemático da Bíblia, aliado à observação, ao estudo e à análise dos fatos, está levando algumas denominações protestantes a se aproximarem do espiritismo, prenunciando um entendimento e, quiçá, uma fusão em próximo futuro. E tal fenômeno não é ainda mais acentuado porque, de um modo geral, os espíritas revelam um lamentável desconhecimento da Bíblia. O trabalho do clero católico, posto algumas confrarias já se deiam ao estudo experimental do espiritismo, é no sentido de sua destruição. E nós sabemos, pelo conhecimento experimental, pelo lado prático, que os espíritos levam para o outro plano da vida as ideias, os cacoetes e as idiosincrasias que os caracterizavam como homens. Não é, pois, de admirar que os espíritos de padres católicos estejam empenhados nessa obra de mistificação e de desconhecimento da doutrina, para o que está concorrendo grandemente a teoria de Holstein e a orientação prática que os magnatas do holsteinismo estão imprimindo nos espíritas mais ou menos simplórios, que ainda mantêm um respeito religioso pela antiga casa de Ismael, hoje transformada em sinagoga de Satã, como se depreende dos dispositivos de seus estatutos, que barram os kardecistas na participação de sua diretoria e exigem a confissão expressa do credo holsteinista. Os espíritas observadores têm encontrado inúmeras criaturas obsediadas por espíritos e até por falanges de padres católicos. Jamais as encontramos dominadas por espíritos vindos dos meios protestantes. E por quê? Porque em vida tais espíritos aprenderam a letra da Bíblia e souberam, ao menos, viver dentro da lei, embora não tenham penetrado todo o conteúdo espiritual que as suas letras encerram. Ainda agora, uma das figuras mais respeitáveis que conhecemos, o reverendo Otoniel Mota, pastor protestante, notável filólogo, espírito boníssimo e caráter adamantino, em artigo publicado na revista Unitas, de julho de 1948, diz o seguinte, que transcrevemos, data vênia. Diante disso, que disse eu? Disse que, se amanhã me provassem que, de fato, os desencanados podem manifestar-se e pôr-se em contato com os encanados, a minha religião não sofreria com isso coisa alguma. Meu Salvador continuaria a ser o mesmo, ainda que um anjo do céu me viesse dizer o contrário. Disse, mas, que estando a questão no pé e que não la deixaram homens como Richet e Flournoy, em prudência, com ideias preconcebidas, afirmar que o espiritismo não passa de fraude ou satanismo. Se amanhã se provar que um desencanado se comunica, sem a menor dúvida, com este mundo, a Igreja sofrerá muitíssimo no seu prestígio, assumindo agora uma atitude negativa, a de intolerante, como aconteceu no caso de Galileu, que lhe foi, e será um espinho atravessado na garganta. Isso disse e continua a dizer. Ora bem, a imprensa publicou há pouco um telegrama de Londres, que me deixou surpreso e que morreu no silêncio, quando eu esperava certo rebuliço. Até agora estou esperando um pouco mais de luz sobre o laconismo daquela notícia. Resumidamente, dizia o telegrama que, pela primeira vez, havia sido publicado o texto em que a Igreja reconhece que desencanados possam ser agentes nos fenômenos psíquicos. Mais ou menos isto. Não dizia qual era a Igreja, mas quanto à palavra Igreja, mormente em nosso meio, não se ajunta nenhum adjetivo, subentende-se que se trata da Igreja Romana. Como porém, o telegrama vinha de Londres, é possível que se trate da Anglicana. Seja como for, essa notícia me satisfez, porque revela, segundo penso, uma sensata mudança de atitude numa corporação respeitável, que dessa forma, sem se comprometer com as doutrinas do espiritismo, esconde o flanco aos dardos que lhe viriam implacáveis, se é caso ficasse um dia provado o que os espiritistas afirmam. E se querem saber todo o meu pensamento, direi que saudaria com efusão de alma o dia em que ficasse provado que a sobrevivência dos mortos é um fato de todo incontestável. A apologética cristã, nesse dia, receberia, é claro, um poder tremendo para a confusão da incredulidade.
Num mundo cada vez mais séptico e grosseiramente materialista e ateu, essa revelação seria água fria na fervura. Os espíritos não se estarão preparando para os tempos que se aproximam, se não souberem superar suas próprias debilidades internas, assim individuais como coletivas, e das quais a maior é, por sem dúvida, a falta de conhecimento e consequente prática do Evangelho, para o que contribui a heresia docetista, hoje ressuscitada com o nome de holsteinguismo. Mas vamos às teses. Diz a quarta que Jesus não era homem, mas um simples agênere. Responderemos com a Bíblia. Assim lemos na chamada Bíblia da Bahia, a que nos reportamos no primeiro artigo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. E visivelmente é grande o sacramento da piedade, com que Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, foi visto dos anjos, tem sido pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3:16. Porque também Cristo uma vez morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo sim morto na carne, mas ressuscitado pelo Espírito. E Pedro 3:18. Havendo, pois, Cristo padecido na carne, amai-vos também vós outros desta mesma consideração, que aquele que padeceu na carne cessou de pecados. 1 Pedro 4:1. Nisto se conhece o Espírito que é de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas este tal é o anticristo, do qual vós tendes ouvido que vem, e ele agora está já no mundo. 1 João 4:3. Porque muitos impostores se têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é impostor e anticristo. 2 João 1:7. As citações acima têm perfeita concordância com Bíblias respeitáveis em outras línguas, também referidas no primeiro artigo. Assim, transcrevendo na mesma ordem, apenas os trechos dos versículos onde aparece a palavra carne, lemos. Na King James Version, de 1611. And the Word was made flesh, God was manifest in the flesh, being put to death in the flesh. Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. A Vulgata Latina, que não havíamos citado anteriormente, porque não a possuíamos, assim concorda. Et verbum carne factum est et habitavit in nobis, cor manifestam est in carne, justificatum est in spiritu, mortificatus quid in carne, vivificatus aut in spiritus, Christus igitur passo in carne, omnis spiritus qui confitetur Jesus Christum in carne venicis Deo est, et omnes spiritus qui solvi Jesum es Deo non est, que non confitetur Jesum Christum in carne. A velha Bíblia italiana de Diodati, já anteriormente referida, diz: Illa parola è stata fatta carne, e di habitata fra noi, è stato manifestato in carne, è stato giustificato in spirito, essendo mortificato in carne, ma vivificato por lo spirito, Cristo hectares sofferto per noi in carnis, ogni spirito ci confessa Gesù Cristo venuto in carne, e da Dio, e ogni spirito ci non confessa Gesù Cristo venuto in carne, non è da Dio. Molti seduttori, e quali não confessando Jesus Cristo ser venuto em carne. Agora, em língua francesa, em vez de citar a Bíblia de Segonde, como havíamos feito anteriormente, transcreveremos as passagens da Bíblia da Le Maistre de Sacy, de 1936, conforme o texto da edição de 1759, a mesma que foi usada por Allan Kardec, e o fazemos graças à solicitude de um amigo e confrade que se interessou por nossos artigos. Eis as passagens, na mesma ordem. Et li verba até fait chair, et eu habite parmi nous, qui sesti fait voir dans a chair, a até justifie par l'esprit, et unt morte en sa chair,
mas é tant ressuscité par l'esprit. Jesus Christ a souffert et mort en sachair, tot esprit qui confesse que Jesus Christ est venu dans une chair véritable, est de Dieu, et tot esprit qui divise Jesus Christ neste point de Dieu, que ni confessente point que Jesus Christ est venu dans une chair véritable. Não se pode desejar melhor concordância, contudo, se nos reportamos aos textos gregos, ali encontraremos sempre a voz carne. Razão pois, tinha Allan Kardec para impugnar, como impugnou, que Jesus Cristo tivesse sido um agênere. E se o leitor interessado não tiver lido nosso artigo anterior, onde fizemos transcrições da opinião do codificador sobre a matéria, lembramos-lhe as seguintes passagens: o Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 18 e seguintes, onde apoia a autoridade da doutrina espírita na universalidade de ensino dos espíritos, e a Gênese, capítulo 14, item 36 e capítulo 15, itens 65 a 67, onde Kardec estuda os agêneres e o corpo de Jesus, antes e depois de sua morte, para concluir com argumentos de ordem científica, baseado em trabalhos experimentais e, ainda, com argumentos ponderosos de ordem moral, que Jesus Cristo não foi um agênere. O próprio Sr. Gomes Braga traduz um artigo de Allan Kardec, no qual há trechos de uma conversa do codificador com o espírito de São Luís, a propósito de bicorporeidade de agêneres. Assim, no livro que estamos discutindo, lemos, a página 43 do seguinte: 5. Raros ou não, basta que tais fatos ocorram para merecerem atenção. Que sucederia se, tomando um tal ser por um homem ordinário lhe fizessem um ferimento mortal? Seria morto. Ele desapareceria subitamente como o jovem de Londres. Veja-se o número de dezembro de 1858, da Revista Espírita, Fenômeno de Bicorporeidade. Mais adiante, a página 46, temos 14. Se tivéssemos um desses seres em nosso interior, seria isso um bem ou um mal? Seria antes um mal. Demais, não se podem manter longas relações com esses seres. Nunca será demais repetir-vos que esses fatos são extremamente raros e nunca têm caráter de permanência. As aparições corporais instantâneas, como as de Bayonne, são muito menos raras. Repare o leitor que é um artigo de Allan Kardec, onde o autor reproduz um diálogo mantido com o espírito de São Luís, que foi um dos instrutores para a obra de codificação da doutrina. Ora, se Kardec houvesse posto o assunto de quarentena, não teria publicado esse artigo e, quiçá, outros mais, não teria escrito as passagens citadas pouco acima, principalmente a que se acha em a Gênese. Assim, pois, a tese rostanguista está inquestionavelmente contra as afirmações do Novo Testamento e contra aquilo que, reiteradamente, sustentou Kardec. Entretanto, nos Elos Doutrinários diz o Sr. Gomes Braga, a página 17, que as três revelações, Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. Quer isto dizer, desde que não nos afastemos da lógica e levemos em conta quanto dizem várias passagens, entre as quais destacamos esta, que, vários enviados, Messias, desceram à terra, procuraram dois iniciados encarnados na França e lhes retransmitem o Evangelho de Jesus Cristo, restabelecendo-o, explicando-o, para duas obras que se completam, porém, cada uma destinada a um público, conforme prometido para a época da vinda do Consolador. 1. Realmente as três revelações se completam e formam um todo inseparável e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. 2. Rostaing abalou em uma dessas partes, o Novo Testamento, aceitando comunicações de espíritos mistificadores, que afirmaram coisas em contrário àquela parte da Bíblia, mas 3. As coisas do Novo Testamento, no seu contexto, confirmam passagens do Velho Testamento ou, por outras palavras, este profetiza e aquele confirma a profecia, assim sendo. 4. As alterações fundamentais, que o rostanguismo introduz no Novo Testamento, abalam infirmando, ou indiretamente alterando o Velho Testamento. 5. A obra de Allan Kardec está em perfeita concordância com a Bíblia e, em consequência, não concorda com a de Rostaing. Assim sendo, é Rostaing quem abala as três peças daquele monumento e, pelo visto, o Sr. Ismael Gomes Braga, e com ele os atuais dirigentes da Federação Espírita Brasileira, se acham metidos em tremenda contradição. Como o Sr. Gomes Braga não admite que se toque nesse monumento,
sob pena de não ser considerada espírita. Nós agora concluímos, os hostinguistas não são espíritas, porque não são cristãos. É uma pena que tanta gente bem-intencionada esteja sendo empolgada pelo brilho de lantejoulas, por esse falso espiritismo que é o hostinguismo, nem cristão, nem kardecista. Passemos à tese seguinte. A afirmação de que se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo fluídico de Jesus pelo Espiritismo, as duas revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo não subsistiria de uma leviandade e de um atrevimento que custa a crer que a tivesse feito o distinto Sr. Gomes Braga. Tanto no primeiro como neste artigo, fizemos citações relativas ao corpo de Jesus, extraídas de Bíblias autorizadíssimas. Inicialmente não citamos a Vulgata Latina e a Bíblia Francesa de Sacy porque não as possuíamos. Tão logo foi possível obtê-las, a elas nos reportamos. No entanto, queremos dizer aos que porventura tenham notado esta lacuna, que as edições atuais da Vulgata Latina andam um tanto simplificadas, sendo aconselhável muito cuidado no seu manuseio. Basta dizer que já não trazem as edições dos últimos tempos o prefácio de São Jerônimo, onde claramente reconhece o princípio reencarnacionista, que o Vaticano condenou como heresia. Ora, todos os textos que citamos vêm de traduções diretas dos originais gregos, que reputamos os melhores. Em nenhuma dessas citações há forma condicional, há a dependência de uma confirmação posterior, em nenhuma se pede o endosso futuro da doutrina espírita para que aquelas duas revelações tenham validade. Agora a última tese de hoje. Diz ela que quem nega que Jesus tenha sido um agênere nega também a codificação kardeciana, não é espírita. Tese absolutamente falsa. A codificação espírita é dita kardeciana porque seu coordenador foi Allan Kardec. Este não criou uma teoria, deduziu-a de milhares de mensagens, dadas a centenas de médiuns, em dezenas de lugares, utilizou o material onde havia concordância, médiuns da estatura de um Camille Flammarion, nome que dispensa adjetivos, e que recebeu boa parte das mensagens de A Gênese. Nesse livro, bem como em artigos da Revue Spirit, Revista Espírita, 12 volumes, combateu vivamente a tese de Holstein, negando peremptoriamente que Jesus Cristo tenha sido um agênere. Em nenhuma das obras dos grandes vultos que colaboram naquela primeira fase do Espiritismo encontram-se referências à tese de Holstein, nem em Flammarion, nem em Leon Denis, nem em Gabriel Delane. A própria senhora Collignon, como bem o confirma o Sr. Ismael Gomes Braga, não aceitava como autênticas e legítimas, como verdadeiras, as mensagens saídas de sua própria pena. Em resumo, segundo o caso do ilustrado Sr. Ismael Gomes Braga, nenhum desses nomes se inclui entre os espíritas, não eram espíritas, nem o próprio Allan Kardec. Que tremenda confusão na mente dos holsteinguistas. Bem razão tínhamos de fechar o primeiro artigo com aquela parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Ela tem uma réplica em Mateus, que diz, em 21:43, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nas sociedades espíritas esta parábola dos lavradores maus precisa ser lida todos os dias, até que dela haja compenetração. Porque ninguém fugirá da lei, quanto mais dela nos afastarmos, mais a ela nos sentiremos presos. E os holsteinguistas precisam tomar tento para que, mais tarde, como espíritos, não tenham que verificar, no sofrimento e demasiadamente tarde, que bem razão tinha o grande iniciado Florentino quando disse: Nessum major dolores se recordar-se dá ao tempo felice nella miseria. 5. As três revelações. Passemos a outros itens. Vejamos hoje os seguintes. 6. Que as três revelações, Velho Testamento, o Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. A obra de Holstein é uma parte desse conjunto. 9. Que negar fé à obra de Holstein é minar o edifício todo, desde Moisés até os nossos dias. A primeira parte da tese 6 é justa, a parte final é falsa. E o porque a obra de Holstein não pode ser, a justo título, considerada como parte integrante da doutrina espírita. Esta é cristã e a obra de Holstein é anticristã, representa um transviamento, a restauração de uma heresia que já fora combatida desde o tempo dos apóstolos, como se pode ver em inúmeras citações nas epístolas de João, de Paulo, de Pedro, no Evangelho de João, nos Atos dos Apóstolos. Já dissemos, reiteradamente, que aquela obra procura abalar a solidez de um monumento monolítico,
como é a Bíblia. O grande advogado deixou-se empolgar pela ideia de se notabilizar através da doutrina espírita. Mas o seu empolgamento não era por levar o conhecimento da verdade um pouco mais além, como não era uma contribuição para